Graça e paz. Bom dia a todos. Vamos estar começando aqui mais um dia com a palavra de Deus. Como é que está seu dia? Já agradecer a Deus pelo dia de hoje? A palavra alimenta. Então, vou estar meditando aqui na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Fazemos a oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos dar, meu Deus, entendimento na palavra, no que vai ser dito. Meu Deus, que o Senhor venha tocar, meu Deus, naqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Reverte, Senhor, do Teu poder essa pessoa. Meu Deus, dá direção, meu Pai. Dá direção e transforma, meu Pai. Toca nessa pessoa agora. Abençoa a vida dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, eu te entrego essa pessoa nas suas mãos, meu Deus. Guarda, meu Pai, cada família, cada casa. Nos dá entendimento, meu Deus, do que vai ser dito aqui na palavra. E nos usa, meu Pai. Nos usa para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Muito bem. Meus irmãos, eu estou meditando aqui na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E diz assim, em Lucas 17, versos 11. 17, verso 11. A cura dos 10 leprosos. Muito bem, começa assim. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrais vós aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Mas, irmão, para quem não entendeu, vou estar falando de novo da mesma palavra. Para quem não entendeu, vou estar falando mais uma vez. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram deles ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrais vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com rostos em terra, dando-lhes graça, e este era samaritano. Glória a Deus, amém, irmão? Aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Aqui, irmão, está falando de 10 leprosos. Nessa época, a pessoa que tinha essa doença, a lepra, essas pessoas tinham que ficar isoladas da associação, da sociedade. Não podia estar em público. Essas pessoas tinham que estar isoladas, tinham que estar presas. Para poder não contaminar outras pessoas. Que é uma doença contagiosa, né? A lepra é uma doença contagiosa que pega. Então, muitas dessas pessoas tinham que estar isoladas, não podia sair na sociedade enquanto não eram curados. E muitas vezes, quando eram curados, tinha que ir até os sacerdotes para poder
ter a legalidade de estar exercendo a funções de novo no lugar. Tinha que estar o sacerdote primeiro para avisar que está curado, para poder exercer de novo na associação, ficar na sociedade, para poder estar livre de novo. Mas enquanto eles tinham que estar presos, isolados, né? Não podia estar no meio dessas pessoas, não. Enquanto estava com a lepra, tinha que estar ali isolados. Então, esses 10 leprosos, eles viam que eles precisavam ser curados. Eles sabiam que o único que podia curar eles era só Jesus. Jesus não estava passando ali na Samaria, né? Estava passando por ali. Na Samaria e da Galileia. Saindo de Samaria e da Galileia. Esses homens eram samaritanos. Então eles viram Jesus de longe e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Precisamos ser curados. Mestre, tem misericórdia. Imagina a alegria quando viram Jesus, né? Imagina a alegria deles, né? Quando viram Jesus com aquela doença, com a lepra, sabendo que Jesus podia curar ali. Jesus podia fazer a cura. E só Jesus pode. Só Jesus pode curar. E eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus então ali curaram eles. Jesus fez a cura, curou. Jesus falou: ide, vós ao sacerdote. Jesus curou e pediu que eles fossem ao sacerdote, avisar que eles... Mas eles aí no meio do caminho já estavam sendo curados, no meio do caminho mesmo já estavam sendo curados ali mesmo, no meio do caminho já estavam sendo curados, ali eles foram curados andando para falar com o sacerdote, já estavam sendo curados. Eita, ó, é Jesus mesmo fazer isso, né? É Jesus da cura, do milagre. Jesus é do milagre. Só ele. Só Jesus. Eles iam no meio do caminho de Jesus, curou eles. Eles no meio do caminho mesmo ali já foram curados. E até o sacerdote. Que bênção. Que Jesus abençoador. Oh, meu Deus. E eles foram curados, irmão. Mas sabe como é a ingratidão? Que dos 10 que foram curados por Jesus, só um voltou para agradecer ao Jesus. Cadê os outros, irmãos? Os outros 9? Os outros samaritanos. Por que eles não voltaram para agradecer a Jesus? Só um, o samaritano voltou, só um. Só um que mostrou a humildade para agradecer o que Jesus fez por ele. Porque a lepra é uma doença que ninguém podia estar no meio das outras pessoas, não tinha que estar preso, isolado, irmão. Imagina como é que tá isso. Lepra, né? O corpo da pessoa deve ficar, né? Deve cheirar mal. Não pode botar uma roupa ali, espeta ali, deve machucar o corpo, né? Pode estar perto da pessoa, não pode estar comendo perto de uma pessoa, de alguém. Tinha que estar isolado. Imagina como é que está esses leprosos. Mas só um dos 10 voltou para agradecer o que Jesus fez. Então ele voltou a agradecer, ele voltou e chegou aos pés de Jesus, ali ele caiu aos pés de Jesus ali, com o rosto na terra, agradecendo Jesus, ó. Os pés, né, com o rosto ali na terra, agradecendo o que Jesus fez por ele. Mas Jesus lhe perguntou: mas não eram os 10? E Jesus, né? E aqui eu não terminei de falar, não, irmão. Tem um restante aqui que Jesus perguntou, que eu não vi aqui não. Eu esqueci de olhar aqui embaixo aqui. E respondendo, Jesus disse: não foram os 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ele disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, irmão.
Respondendo, Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aí Jesus indagou ele: Mas não eram os 10? Cadê os outros 9? Que eu curei ali? Eu só estou vendo você. Tinha 10, só estou vendo você. Voltou, mas os outros... Só esse estrangeiro voltou para agradecer e Jesus falou: Levanta-te. Ele ali, né, agradecendo a Deus, de posto no chão ali, nos pés de Jesus. Acho que colocar os pés de Jesus na terra. E Jesus falou: Levanta-te. Levanta-te. A tua fé te salvou. Mas ele voltou para glorificar a Deus. Voltou para agradecer a Jesus. Agradecer o que Jesus fez. Os outros 9, né? Foi curado, saiu fora. Já foi curado já, da lepra. Vai voltar para quê? Já foi curado. Para quê, irmão? Isso se chama gratidão. Não é ingratidão, irmão. Muitos sabem não agradecem. Muitos não agradecem o que Deus faz. Muitos não agradecem o que as pessoas fazem por outra pessoa. Às vezes a pessoa até ajuda a pessoa, dá a mão, levanta a mão. Mas é tratado com ingratidão. A pessoa nem volta para agradecer. Nem sequer chegar para a pessoa: obrigado pelo que você fez, né? Aquilo que você falou comigo, obrigado pelo que você me deu. Gente, é muito difícil. Alguém quer agradecer alguém por alguma coisa. É muito difícil. Muita gente, às vezes, recebe um milagre, a vitória que Deus dá. Às vezes está passando por dificuldade, por problema no casamento, na vida financeira, ou alguma enfermidade, algum problema com os filhos, na família. Às vezes vai até Jesus, Jesus vai lá, cura, liberta, transforma, abre as portas. E muitos não agradecem. Muitas pessoas, é ingratidão, muitas pessoas tratam com ingratidão, irmão. Não agradecem o que Deus faz, o que muitas pessoas fazem. A importância de agradecer, você, todo dia, agradecer a Deus levantou. Você levantou com vida? Você levantou hoje, abriu seus olhos? Teve um cafezinho para tomar, pãozinho? Agradeça, irmão. Agradeça só de você abrir os olhos de manhã e ver o clarão da vida. Ver os pássaros. Ver o sol. Agradeça.